com 8 princípios para viver bem. A gente está nesse tempo mais tenso, está num tempo esquisito, mas a gente precisa viver bem, a gente precisa passar bem por tudo isso para chegar do outro lado mais fortalecido. Mas como fazer isso? Então, para quem é essa série de lives que a gente vai fazer aqui no Ressonare? Para você que está se sentindo meio tenso nesses dias, é o seu caso? Então vem. Para você que está buscando um equilíbrio, mas nem sempre consegue, então fica entre esses polos, eu cuido de mim, eu cuido do outro. Eu confio em Deus e deixo as coisas acontecerem, me isolo um pouquinho, ou eu tomo as providências e entro em ação. Quais são esses princípios que eu posso praticar, coisas simples, mas efetivas na minha vida, para trazer um dia a dia mais leve, um dia a dia mais saudável para a minha mente, para o meu corpo, para o meu espírito e para os meus relacionamentos? O princípio de hoje que a gente vai começar falando é o princípio da gratidão. Vamos falar sobre gratidão hoje. Você é grato? Você costuma praticar a gratidão? Mas eu não estou sozinha para falar sobre isso e hoje eu estou aqui com a minha amiga Elieusa. Li, se apresenta um pouquinho pra gente. Por que é que você está aqui falando sobre Colossenses? Aliás, já vou falar que é sobre Colossenses, né? Mas por que é que você está aqui? Por que é que a gente vai conversar hoje sobre esse assunto? Então, bom dia para todo mundo, né, que está aí nos acompanhando. Olha, foi interessante esse processo, né? Um dia conversando com você, né, Sara, você me falou que tinha lido a carta aos Colossenses, tinha gostado muito, tinha tido vários insights, e você falou assim, poxa, por que a gente não faz uma série de lives falando desses insights, né, que a gente teve do livro de Colossenses? E aí né, foi assim, a gente aceitou o desafio, né, estamos aqui, é um livro assim maravilhoso, eu espero que todos vocês, da mesma maneira que Deus, né, falou aos nossos corações e continua falando, porque a palavra dele se renova, né, todos os dias, que ele fale também com vocês. Isso mesmo. Gente, só para alinhar aqui, para quem que é essa live, como a gente vai abordar esses dias? A gente vai sim falar de Bíblia, então se você não fica muito confortável com Bíblia ou se não é muito a sua praia, a gente vai falar sobre isso porque está no nosso coração, a gente adora esse assunto e a gente sempre coloca essas lentes como ponto de partida para qualquer conversa. Então se você ama a Bíblia e quer transpor para a sua vida prática, falar assim, o que eu aprendo com o versículo para além do que eu consigo ler, né? Vamos entender o ser humano inspirado pelo divino naquela carta, naquele episódio, que é o caso que a gente vai trazer aqui. Então, essa série de lives é para você. Aproveita, gente, já compartilha com seus amigos, com familiares que estão passando de uma forma mais tensa por esses dias. A gente quer espalhar um pouquinho de esperança, de leveza, de fé, de alegria também, por meio dessa nossa conversa aqui, tá? Então, gente, por que eu cheguei nessa carta de Colossenses? Eu gosto de estudar, ler e reler alguns textos bíblicos para minha devocional diária mesmo. E é engraçado porque às vezes a gente está lendo a Bíblia e passa por aquele texto e ok, né? Tem algum tipo de reflexão e passa. Mas nessa última vez que eu li a carta de Colossenses, eu fiquei encantada em olhar o ser humano Paulo escrevendo aquela carta para outros humanos. Como é que ele lidava com aquelas situações? Ele estava numa situação extremamente difícil, ele estava preso, o governo na época dele era extremamente corrupto, malvado mesmo, de maldade, fazia com os cristãos, com as outras pessoas, e ele estava sendo preso porque ele estava perturbando a paz do Império Romano na época. Então, ele estava aguardando sentença, aguardando julgamento, e aí o que ele ia fazer enquanto estava preso? Qual ia ser, que atitudes seriam as dele? E foi aí que ele escreveu essas cartas. E quando ele escreve Colossenses, eu vejo ele ligeiramente alegre e trazendo tantas reflexões, tantos aprendizados, aquilo falou profundamente no meu coração, falando, eu posso aprender, eu posso viver bem, mesmo em tempos difíceis, só eu praticar o que Paulo está me ensinando aqui por meio desta carta. E aí eu conversando com a Elieusa, ela estava lendo também Colossenses por uma outra questão, até preparando mensagens na igreja, ela faz algumas das mensagens lá da nossa igreja. E aí
Ela falou assim, Sara, esta é a carta da alegria. Ela vai bem para a linha teológica, então ela fala, essa aqui é conhecida como a carta da alegria. Eu falei, tá explicado, é por isso que eu senti tanta alegria e leveza por meio dessa carta. E aí, a gente falou, vamos compartilhar esses princípios? E a gente chegou em 8 princípios importantes para poder compartilhar com vocês, que Deus estava falando com a gente sobre isso, e a gente acha que vai ser muito bom para vocês. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Lili já chegou ou não? Acho que ela ainda está encontrando um lugar com a conexão boa. Então, enquanto isso, gente, me digam aí, falando sobre já esse início, né, do princípio da gratidão. Como que vocês têm praticado isso na vida de vocês? Vocês têm mais ido para um caminho de reclamação ou um caminho de gratidão? O que vocês vivem mais? E não tem problema não, tá? Eu sou reclamona também, eu estou aprendendo, estamos no mesmo barco. Mas geralmente você pende mais para reclamar e falar das coisas que estão aí à sua volta ruins ou para agradecer aquilo que tem de bom? Copo meio vazio, copo meio cheio? O que vocês veem mais? Você já parou para pensar nisso? Que quem reclama geralmente não agradece? E aí a gente tem 2 possibilidades de ação, de atitude mental. O Angel está dizendo meio cheio, que bom, isso aí. São 2 tipos de atitude mental, você agradecer e você reclamar. São 2 caminhos que você não andam em conjunto. Se você está fazendo uma coisa, você não faz outra. Já reclamei muito, hoje tenho perspectiva da gratidão, que bom. Porque quando a gente agradece, a gente começa a olhar as coisas boas que já estão presentes. E quando a gente reclama, a gente fica mais preso no passado que não foi bom, ou no futuro que ou vai ser desesperador ou que não vai ser bom, que você não consegue visualizar o positivo no futuro. E aí, quando a gente pensa na gratidão, a gente está no momento presente. A gente está olhando à nossa volta e, às vezes, fazendo até um esforço para reconhecer o que é que tem de bom naquele contexto e, assim, poder viver melhor. Para iniciar... que pena que a Lili não está conseguindo entrar aqui ainda. Li, eu vou seguindo aqui, tá? Mas assim que você entrar, a gente engata. Para iniciar, então, eu vou ler para vocês, a gente vai fazer esses 8 princípios baseados em Colossenses, e eu vou ler Colossenses 1, do versículo 3 ao versículo 12, que foi de onde a gente extraiu esse primeiro princípio. Então, lembra lá, Paulo está preso, aguardando o julgamento, no meio de uma sociedade corrupta. Ele está preso escreve para Colossenses, que é uma cidade pequenininha, que fica, para ter uma ideia, ela está no mesmo país que Éfeso, e Éfeso é a capital deste lugar em que os colossenses vivem, a cidade de Colossos. E o que acontece ali? Eu vou até pegar aqui para vocês no texto, da Bíblia, deixa eu dar uma referência aqui para vocês, eu estou usando essa Bíblia aqui, tá? Bíblia, a Mensagem. A gente faz os estudos, a Eleusa chegou aqui. A gente faz os estudos teológicos, a Eleusa também costuma fazer os estudos teológicos a partir da NVI, mas na hora de compartilhar fica mais fácil, mais palatável aqui pela mensagem. Aê, agora sim, Li. Bem-vinda. De novo. Tá dando para ver? Será que agora tá melhor? Eu acho que melhorou. Para mim chegou melhor agora. Tá. Li, só para te atualizar, eu já fiz um pouquinho do panorama de como Paulo estava, o que estava acontecendo com Paulo. Quem era ali a cidade de Colossenses, o que acontecia com aquele povo, mas acho que você vai explicar melhor quem era o povo de Colossenses dentro desse universo em que Paulo estava escrevendo. Tá. Só falem aí, gente, se vocês estão conseguindo ver minha imagem agora ou só tá minha voz. Deem aí um feedback pra gente. Tá. Pode ir seguindo, porque eles demora um pouquinho de chegar para eles. Bom. Aí a gente vai tendo feedback no meio do caminho. Tá. Bom, gente, assim, como a Sara estava falando, né, a Bíblia, a Mensagem, ela tem uma linguagem assim muito bacana, né, muito clara. Então eu vou utilizar algumas coisas que ela colocou, né, como esse panorama aí. E a questão é que, assim, às vezes a gente ouve histórias a respeito de Jesus, né,
assim, os fatos da vida de Jesus, que são fatos verdadeiros, né? E aí a gente tem uma reação quando a gente vê esses fatos. Ou a gente fala, uau, que homem é esse, né? Ou alguns olham e falam assim, ah, tá bom, isso aí para mim não é importante, né? E só que a grande maioria de nós, nós vemos que estamos diante de uma figura de uma vida notável, né? Que é a vida de Cristo, notável. E aí, o que é comum acontecer? Muitas vezes a gente inclui Jesus como um outro, apenas um outro, né? Então a gente olha para as grandes figuras, né, de mestres, né, de diversas religiões aí, e a gente coloca Jesus nesse meio. Então o que acontece? Jesus, ele não é o importante, né? Ele não é o principal. E era isso que estava acontecendo na igreja de Colossos, né? Eles estavam parecendo pensar dessa forma. Então, eles estavam no momento que eles achavam que tinha... Algumas pessoas estavam pregando, né, para eles e achavam que... eles acreditavam numa coisa mais mística, sabe? Então, era como se espíritos elevados, né, segundo alguns falavam, tinham esse poder de trazer paz ou problemas, né, para a vida deles. E aí, nesse meio desse caldo todo, eles acabam se perguntando, tá, quem é Jesus, então, no meio desses poderes todos? Quem é Jesus? E aí, Jesus se torna menor, né, quando a gente começa a pensar dessa forma. Então, Paulo escreve aos Colossenses, tentando, né, na tentativa e com a fé mesmo, de reconduzir essa igreja, esse povo, à centralidade da vida de Jesus. Quem é Jesus realmente? Então, esse é o pano de fundo aí dessa carta, e Paulo vai argumentar aí com primazia, né, a respeito de Cristo, e aí a gente vai falando aí mais pra frente a respeito disso. E é legal pensar, né? Você vai falando, eu já vou fazendo logo as transposições para o nosso tempo. A gente, em meio à pandemia, tudo que está acontecendo, muitos ficam mesmo amedrontados, né? É o poder do diabo, são outros espíritos que estão atuando no mundo. Sim, tem tudo isso, mas Paulo nos alerta, que já começa nos alertando, que o maior é Jesus. Então, de todo ser que possa existir em todas as eras e em todas as esferas desse universo, Jesus é o maior e é a ele que servimos. Então, é a partir desse paradigma de que ele é o único Senhor e Deus que nós vamos desenvolver tudo que a gente traz aqui, incluindo o princípio da gratidão. Bom, eu vou ler então Colossenses 1, de 3 a 12, para vocês entenderem por que a gente começa com esse princípio. Nossas orações por vocês são sempre de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Messias, por vocês, e continuamos a receber notícias da sua fé alicerçada em Cristo Jesus e do amor que vocês demonstram a todos os cristãos. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês hoje como na primeira vez em que a ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo o mundo. A mensagem, toda vez que ele fala mensagem nessa tradução, é assim, o evangelho, a palavra, né? Eu vou até colocar aqui o evangelho para ficar mais próximo do que a gente está dizendo aqui. O evangelho gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época em que aprenderam de nosso amigo Epáfras. Ele trabalha como ninguém. Sempre fiel na obra de Cristo, eu poderia depender dele a vida toda. Foi ele quem nos contou como o amor se aperfeiçoou na vida de vocês pelo Espírito. Saibam que desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá.
É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Gente, essa versão é muito gostosa de ler, né? Muito boa. Deixa eu fazer um convite para vocês dentro desse texto e de todas as leituras. Leitura que você faz na sua casa, inclusive. Leiam para além das palavras escritas, mas o que está acontecendo na mente daquela pessoa no momento em que ela escreve? Percebe que Paulo está escrevendo aqui, tem o princípio mais explícito, né, que ele está falando, a gente vai conversar sobre isso também, mas existe uma atitude mental de Paulo e uma postura diante da vida que a gente pode aprender com ele. E é sobre isso que a gente quer falar aqui. Percebam que nesse texto é gratidão pura, né? Sim. Ele fala de gratidão o tempo todo. Sim. Então vamos lá, Li. E aí eu queria colocar uma coisa assim, interessante, que eu acho que você já até comentou. Paulo estava em prisão, né? Ele não estava no momento de liberdade. Então, quer dizer, aquilo que é mais, uma das coisas mais importantes, né, para o ser humano, se você for parar para pensar, é a nossa liberdade. Gente, olha o que aconteceu aí, né, com essas quarentenas, né, da vida que a gente está passando. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós fomos ter que ficar em casa, sem poder ver as pessoas ali, né, pessoalmente. Claro que Paulo, em determinado momento, ele vai receber, nós vamos ver isso, né, ele vai receber pessoas enquanto ele está preso, mas acho que essa é uma coisa que a gente precisa focar. Ele estava preso. E ainda assim, ele era grato. O que é isso? Sabe? Como que uma pessoa que está vivendo uma das coisas mais difíceis da vida consegue ser grato nesse momento, né? Exato. Então, vamos aí pensar sobre isso. E o que é gratidão, né? Porque a gente fala da gratidão, de ser grato. Eu gosto sempre de significados. Eu acho que eles trazem pra gente um parâmetro do que a gente pode fazer e o que a gente não pode. E gratidão é você reconhecer que alguém fez algo por você, mesmo que você não merecesse, mesmo que você não precisasse. Por isso que a gente agradece, porque senão era uma troca, né? Uhum. Então eu te faço uma coisa, é uma transação comercial. Eu compro no mercado, eu vou lá e dou o dinheiro para a pessoa, e a pessoa me dá o quilo de açúcar, de farinha de trigo. Então, isso não é gratidão, isso é uma troca. Quando a pessoa generosamente me dá algo que eu não precisava, que eu não merecia, ou que foi de boa vontade dela, aí eu sou grato, eu reconheço a gratidão, eu passo a ser grato por aquilo. Então, falar de gratidão é a gente parar para reconhecer o que é que fizeram por nós, mesmo que nós não merecêssemos. E aí a gente vai trazer algumas esferas, né? E Paulo vai trazendo aqui, agradecemos sempre a Deus. Então a gente agradece a Deus por aquilo que a gente não merece e Ele nos dá. Que a gente não tem capacidade de realizar, Ele realiza. E agradecemos às pessoas. Paulo começa aqui a carta agradecendo um monte de gente sobre o que elas estavam fazendo, validando as pessoas sobre o que elas estavam fazendo de positivo. Então é uma carta muito positiva, né, Li? Nossa, ela é uma carta em que você vê a expressão do apóstolo Paulo, né? Assim, ele muito humano, muito amoroso, ele fala a verdade que ele precisa falar, só que de uma maneira amorosa, né? Com aquela igreja. Então, é maravilhosa essa carta. Eu até falei para a Sara, né? Quando eu estava lendo, e até mandei um áudio para ela assim que eu terminei de ler. Assim, super emocionada mesmo, porque quando você termina de ler a carta de Colossenses, parece que você sabe quando você recebe uma brisa, né, naquele dia assim, daquele calor insuportável, e aí você recebe aquela brisa gostosa de leveza, de liberdade. Então, ao terminar essa carta, foi esse o sentimento que eu tive, né? Até chorei, né? Porque você olha para o Evangelho dessa coisa tão linda, né, que o apóstolo Paulo escreve. Então, gente, é uma carta maravilhosa. Você acompanhe aqui com a gente e leia também aí
essa semana, nos próximos dias, faça esse exercício. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Deus vai falar muito. Foi exatamente, você traduziu a sensação que eu tive, Li, esse refresco, assim, uma esperança, né? Aquela coisa up da vida, aquela coisa mais positiva que alimenta o espírito e reabastece. Sim. Pois bem, vamos falar um pouquinho, Li, então, dessa questão do agradecimento a Deus que ele começa, nossas orações por vocês. Aliás, você vê que eles oram o tempo todo pelos outros, né? Então, por que é que a gente consegue agradecer? Porque a gente está intercedendo, a gente está orando a Deus, a gente está presente com o outro, a gente pensa nas pessoas e nas coisas, eu estou presente na minha vida para poder orar, interceder por aquilo, ao mesmo tempo poder agradecer. Então, a gratidão a Deus. Por que é que Paulo estava agradecendo a Deus? Qual é esse princípio? Bom, é muito importante a gente também entender que Paulo não fundou essa igreja. Então, ele não conhecia esses irmãos pessoalmente. O que nos remete, né, nos faz entender ainda com mais, de forma mais especial, né, ainda, como é que ele não conhecia essa igreja e ele demonstra todo esse amor, esse cuidado, né, com ela. E acho que isso é um ponto muito importante, né? E por que ele agradecia? Porque ele estava em prisão, estava preso, e ele recebia notícias, né, de Epáfras, como você já falou, que era um cooperador, né, uma pessoa que o auxiliava nessa missão de implantar igrejas, e ele recebia notícias dessa igreja. E que notícias que ele recebia? Que era uma igreja muito amorosa. Então, apesar dela estar vivendo aí esse momento de pessoas querendo destruir a fé, né, tirar o foco de Cristo nessa igreja, ela, ao mesmo tempo, Paulo fala, não, vocês são pessoas de muito amor, então eu agradeço muito a Deus por isso, porque vocês são amorosos, e lembrando que o amor é o que? É a grande virtude do cristianismo, né? É a grande virtude que nós cristãos precisamos demonstrar. Então, Paulo agradecia por isso. Paulo agradecia pela fé que eles tinham, né? Então, era uma igreja que tinha muita fé em Deus, e a fé e o amor dessa igreja traziam um resultado, que era o quê? A esperança. Então, era uma igreja que tinha esperança, né? Então, por aqui a gente já começa a entender, né, se você está tendo aí seus insights, de que como ter esperança no momento como a gente está, né? Então, a gratidão, ela tem todo esse papel, né? A gratidão, ela vem para o nosso coração a partir do momento que você ama, que você tem fé, né? Que é algo muito além de você, e você tem esperança, e aí você tem gratidão. E a esperança deles era qual esperança? Esperança que eles haviam sido salvos em Cristo. E que o que eles estavam passando aqui era um momento, mas que existia algo muito além, né? Que é a vida em Deus que eles receberam e a vida eterna. Então, se a gente não focar hoje nessa questão, né, de que não é só o agora, né? Claro que nós estamos passando por momentos muito difíceis, mas onde é que está a nossa esperança, né? Onde ela está? Acho que vale a pena pensar nisso, né? Muito bom. E é engraçado, você falou da fé, esperança e amor. É justamente o que Paulo traz lá em 1 Coríntios 13, né? No final das contas restam a fé, a esperança e o amor. Desta, mais importante é o amor. Dela produz, né, todas as outras coisas. E o amor, a fonte do amor está em Deus. Li, eu queria trazer um ponto que você comentou aí e que eu acho que faz muito sentido, que a gratidão, ela também é um antídoto para a ansiedade. E quando a gente pensa, bom, então eu tenho que estar com os olhos da fé e olhar que a minha casa, a minha vida real, né, no final das contas, está com Jesus e é futuro, é o celestial que importa. Mas enquanto eu estou aqui, eu não estou vivendo com as coisas do futuro. É muito louco essa questão de tempo na Bíblia, né? A gente vem com os olhos espirituais, mas não com o futuro próximo da minha vida que me deixa ansioso e querendo resolver todas as coisas. Pelo contrário, eu confio em Deus e eu tomo as providências do agora, do hoje. Então, eu tenho a minha mente no presente com vistas ao futuro espiritual.
Dá dando para entender, gente? É complexo isso, né? É. É difícil da gente transpor. Porque a gente pensa, às vezes, no futuro do que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos, e tudo bem fazer planos. Mas o problema é quando nos nossos planos ou nas nossas ansiedades, anseios, elas se tornam ansiedades, porque a gente não tem controle, a gente não tem controle de futuro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a um ano. Quem imaginava? Um ano depois a gente estava ainda nessa situação. Parece um déjà vu, né? Que a gente, março chegou e aperta, começa tudo de novo. E aí a gente não tem controle nenhum, mas e o que eu faço enquanto isso? É essa mente de presente, o que está acontecendo hoje, o que está nas minhas mãos, tomar providências hoje. Paulo, ali na prisão, ele não tinha controle de nada da sua sentença, do que estava acontecendo mundo afora, nem mesmo das decisões de como ele seria tratado naquele ambiente sujo, provavelmente, e solitário. Mas ele tinha alguma coisa na mão. Ele tinha um papel, caneta e ideias. É a verdade, né? O evangelho para compartilhar. Ele falou, bom, o que eu tenho hoje para fazer é isso. E aí ele começa a redigir a sua carta. Ao momento que você foca sua mente no que você tem controle hoje para fazer, sabendo que a sua esperança real de vida, de novo momento está em Cristo, você se apropria daquilo que é seu. E você começa a ter mais recursos para poder lidar com as dificuldades da vida. E aí, quando Paulo faz isso, quando a gente faz isso, a gente fala assim, peraí, o que eu tenho hoje para fazer? Eu começo a agradecer, porque a gente vê que tem muita coisa à nossa disposição ainda. A gente ainda tem muita coisa a agradecer a Deus. Então, essa acho que é um bom ponto para a gente dizer, olha, para viver bem nesse tempo, fica aqui no presente com a fé, com o amor, que vai produzir essa esperança futura. Só que fé e amor são ação, né? Sim, são ação. E é interessante também porque, às vezes, você tem que escolher, né? Você tem que escolher crer, né? Então, diante do que você está passando, diante do que Paulo estava passando aqui, foi o que você falou. Ele não ficou, ele parou e pensou, peraí, o que eu vou fazer? Isso é uma escolha, né? Uma escolha que a gente faz. E eu acho que às vezes, né? E aí eu vou falar um pouco dessa questão do cristão, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que a gente espiritualiza muito as coisas, vou tentar explicar. A gente espiritualiza tudo e acha que assim, nossa, tudo é por osmose, sabe? Que a gente não vai ter que ter atitude nenhuma. E não é isso que o evangelho mostra pra gente. É como se assim, agora eu aceitei a Cristo, sou cristão, então, nossa, a fé vai brotar, né? Poderosa em mim, a paz vai brotar poderosa em mim. Claro, a gente sabe que o Espírito Santo, ele é aquele que faz isso na nossa vida. Mas a Bíblia fala com muita clareza do processo, né, que a gente passa de crescimento e de que, muitas vezes, qual que é a nossa parte nesse processo, né? É a gente abrir o nosso coração. E abrir o coração significa decisão. Então, eu tenho que escolher. Eu vou ficar aqui, vivendo em ansiedade e tal. O que a Bíblia fala para mim a respeito disso? Então, eu vou procurar o que a Bíblia vai falar para mim sobre essa questão da ansiedade. E, com certeza, ela vai trazer, né, indicações aí para o nosso caminho, que ela sempre faz isso. E eu vou falar, tá, então agora, diante disso aqui, eu vou não ficar mais ansioso. Não é um toque mágico, tá? Já vou falando, não é. Mas significa que o dia que você se ver assim, você vai olhar, né, para a Escritura e vai falar, tá, o que a Escritura está falando? Não precisa, não sejam ansiosos por coisa alguma, né? Então, o que eu vou fazer? Tá bom, Senhor. E tem um recurso aqui nesse texto muito interessante, que é a oração. Né? Paulo fala que sempre orou por essas pessoas. E por que ele orava? Né? Porque ele sabia que Deus, através da oração, ia transformar a vida deles, ia fazer com que eles crescessem e entendessem essas coisas, né? E também mostra que Paulo não estava sozinho nesse processo, não. Ele tinha muitas pessoas com ele. Então a gente não precisa estar sozinho, né? Se você está aí, está difícil, a fé tá, muitas vezes a gente passa por, né, aquele momento de fé que você fala, minha fé parece que está tão pequena. Como a Sara falou agora, né? Quais são os recursos do agora que a gente tem? Em primeiro lugar é a palavra de Deus.
ponto. E o próprio texto vai falar para a gente, né, que ele tinha irmãos, ele tinha pessoas que colaboravam com ele. E nós temos pessoas que colaboram conosco, né? É isso. Li, deixa eu até puxar, você falando de pessoas que colaboram, então a gente teve aqui alguns princípios dentro do princípio, né? Um é, agradeça a Deus, ora, entende o que está acontecendo, fica no presente, olha quais são os recursos disponíveis para você, porque você não tem controle do que está fora de você, mas o que está à sua volta ali nas suas mãos, você tem controle. E agora você está trazendo a questão da oração, da palavra. Quando a gente não tem controle, especialmente a gente está preocupado com o ente querido que está adoecido, ou uma situação, ou o governo, ou a economia, a gente não tem necessariamente controle, aí o que a gente faz? A gente ora por isso, né? E aquilo que a gente não pode fazer, porque Paulo estava preso, é legal porque você tem pessoas, você trouxe uma coisa ali, que me lembrou do último trecho do capítulo, eu vou com vocês lá rapidamente no capítulo 4, ele começa com gratidão e termina com gratidão essa carta. E lá ele encerra assim, falando o nome de várias pessoas. Meu bom amigo Tíquico dará a vocês informação a meu respeito. Ele é um trabalhador de confiança e um companheiro no serviço do Senhor. Aí ele vem, enviei Onésimo, que é um de vocês e se tornou meu irmão. Aristarco, que está preso comigo, envia saudações. Marcos, primo de Barnabé. E aí ele vai citando a equipe dele. Uhum. Ele cita que pelo menos, Lucas, o bom amigo e médico, envia saudações. Ele cita aqui umas 8, 10 ou mais pessoas, por aí, que ele consegue contar, que é aquele núcleo duro ali, né? Que ele forma como equipe amada e que faz aquilo que ele mesmo não pode fazer. Ele não está livre, mas esses aqui estão. Enquanto esses que estão à sua volta, né? Quem é a sua equipe? Quem é aquela sua rede de sustentação que sonha junto com você, com quem você conversa, troca as coisas da fé? Tenha essas pessoas por perto. E isso me leva ali ao outro princípio dentro da gratidão que eu fiquei apaixonada por Paulo. Eu vi um Paulo tão humano que eu nunca tinha enxergado. Que é ele validando as pessoas. O que é validar? Validar é quando você... Lembra, gratidão, você reconhece que alguém fez algo que você não merecia. E aí você agradece por aquilo. Então tem um movimento, percebe? Não é só que você reconhece. Você vai... sinaliza para a pessoa de que ela fez algo por você. Faz com que ela saiba que você viu. Então, pensa aí sobre isso, tá, gente? Vamos ser gratos. Você tem falado para as pessoas que você está vendo que elas fazem por você? Isso torna não só você mais leve, como você alimenta e abastece o dia das pessoas. Ser grato é mais do que reconhecer para você saber. Saber é uma informação. Gratidão é você falar para a pessoa. E aí, quando você fala para a pessoa, você valida a pessoa, você dá para ela o valor do que ela fez por você. E Paulo faz isso pelos Colossenses logo de início. Ele fala, olha, eu estou vendo que vocês estão mantendo a fé, que vocês praticam o amor, que vocês não se deixam levar por todos esses espíritos que estão permeando a igreja. Vocês estão em dúvida, mas eu sei que vocês estão firmes aí na fé. Então, quando a gente valida as pessoas, a gente enxerga o que elas estão fazendo e conta para elas. E, gente, não é muito bom quando alguém te fala assim, nossa, você fez isso, 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 reconhecendo o que você fez de bom, que às vezes você nem percebeu que fez. Isso fortalece, alimenta, né? E encoraja para você prosseguir. Com certeza. Eu estou ouvindo você falando, né? E pensando aqui, que essa questão da gratidão. E quando você faz isso, quando você reconhece, né, que tem pessoas que estão ali com você, que você não está sozinho, na verdade, você também está reconhecendo o que Deus está fazendo. Uhum. Né? O que Deus fez e o que Deus está fazendo. Porque se Ele coloca pessoas para caminhar com você, isso não é nada além do que o próprio cuidado de Deus e a própria obra de Deus na nossa vida. Né? Eu, por diversas vezes, paro e falo, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu estou cercada de pessoas de confiança, né? Então, não estou aqui rasgando seda para minha amiga Sara, mas ela sabe disso, que ela faz parte dessa minha caminhada.
Então, são pessoas que a gente pode contar, pessoas que quando você está angustiado, você pede para orar por você, pessoas que te cercam. Então, isso significa também a obra de Deus na nossa vida, né? Então, a obra de Deus é a salvação? É. A obra de Deus é a nossa santificação? É. Mas a obra de Deus também é colocar pessoas para que você caminhe, né? Jesus não caminhou sozinho. Jesus chamou 12 para caminhar com ele, né? E aqui a gente vê Paulo que não caminhou sozinho. Imagina o que seria de Paulo se ele não tivesse essas pessoas. Então eu quero resumir dizendo assim, gratidão é você entender o que Deus fez e o que Ele está fazendo. E vocês estão vendo que tudo que a Sara colocou antes mostra um movimento, não é aquela coisa, oh meu Deus, né? Aquela nuvenzinha espiritual, né? Aquela luzinha, sei lá, que às vezes a gente vê em desenho, né? De espiritualidade. Não é isso, gente. É atitude, é fazer, é escolher, é chamar, é dizer o nome, né? Falar assim, olha, eu agradeço a Deus por você, agradeço a Deus porque eu tenho você na minha vida, né? Eu agradeço porque eu sei que você tem orado por mim, né? Então, olha a leveza que isso traz. Olha a leveza, olha o peso que isso tira de nós. Por isso que Jesus fala, né? Que quando nós seguíssemos a Ele, o jugo dele era suave. Por quê? Porque isso tem a ver com você não estar sozinho, né? Então, às vezes a gente acha que tá difícil a gente olhar e falar assim, Deus, tá difícil ser grato, mas escolha ser grato. Escolha ser grato. E, de novo, você só consegue escolher as coisas se você está no presente. E eu tô falando aqui pela minha experiência, tá, gente? Nesses tempos são tantas coisas e às vezes eu fico ansiosa, fico pensando o que é que eu tenho que resolver, eu tenho que falar com tal pessoa, eu tenho que acolher tal pessoa, eu tenho que cuidar de mim, tenho que orar por fulano. E aí quando eu me pego orando, às vezes eu tô orando, fazendo plano de ação na minha cabeça do que eu tenho que fazer por aquelas pessoas. E até a oração fica distorcida. E eu não aproveito o momento da oração, que eu poderia estar simplesmente presente orando a Deus. E aí Deus fala assim, né? Eu quase sinto, ele falando assim, ô, alô, eu tô aqui na sua frente. Fala comigo, é comigo que você tá falando. Não é pra fazer plano nenhum, não é pra pensar em solução nenhuma. Eu falo, ai Deus, tá bom, mas é tão difícil trazer a cabeça pra falar, tá bom, Senhor, eu vou te agradecer agora. Agora só eu e o Senhor, né? Tá bom, vamos falar aqui. E em fração de segundos, a minha mente é arrebatada de novo para outro lugar. E é uma luta isso. Gente, alguém fala isso, sofre isso, pelo amor de Deus, eu não estou sozinha. E aí aquela luta todo dia. Nesse tempo tem sido, para mim tem sido um desafio e acho que essa carta tem me ensinado isso. De calma, uma coisa por vez. Agora, se você está orando, ore no presente, esteja com a sua mente aqui, 100%. E aí, eu tenho feito home office com meu esposo, a gente está convivendo integralmente 24 horas por dia durante esse ano inteiro. E aí fica aquela questão, o almoço, cuidar da casa, passear com a cachorrinha, tem todas essas tarefas para fazer. E às vezes a gente liga automático também, não agradece pelo que a pessoa faz, como se fosse natural, né? E lendo esta carta, eu falei, olha, eu preciso agradecer ao meu esposo pelo que ele tem feito, e a gente tem se entendido muito bem. Muitas pessoas têm um desafio muito desgastante. E eu tive a bênção, sou grata a Deus por estar vivendo em harmonia e bem nesse tempo, com os desafios, mas bem. E eu não estava agradecendo ele. Essa carta está me ensinando. Agradeça pelo almoço delicioso que fez. Agradeça pela tecnologia que viabiliza encontrar os pais que estão... A gente tem protegido eles, tem visitado só pela internet. Então, agradecer, ser grato e validar as pessoas à nossa volta. Aliás, deixa eu até aproveitar. Gente, conta pra gente, vamos resgatar e inspirar gratidão agora. Pelo que você é grato hoje? E o que você quer agradecer a Deus e às pessoas? Coloca aqui nesse chat aqui pra gente ir conversando e inspirar em vocês também a prática da gratidão. Enquanto vocês colocam aí, eu vou retomando aqui um pontinho mais que eu queria trazer, que a gente daqui a pouco chega ao final, passa muito rápido, né?
Agradecer também desperta a generosidade. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente agradece, a gente tem mais vontade de doar. Olha só a lógica do reino, gente, a lógica de Deus. Quando a gente está centrado em si mesmo, e no nosso cérebro funciona assim, a gente está no momento de perigo, a gente pensa, percebe que está no momento de perigo, automaticamente os nossos circuitos, né, nossos caminhos neurais aqui, o cérebro, ele liga um sinal de alerta. E todo sinal de alerta, ele te fala para fugir ou atacar, e sempre focado em você mesmo. Você, muito provavelmente, no momento de sobrevivência, para de pensar nos outros, porque primeiro você precisa cuidar de si. Mas aí quando a gente fala assim, eu estou presente na minha vida, eu estou vendo o que está acontecendo à minha volta, aquilo que eu não tenho controle eu deixo para Deus e eu oro, aquilo que eu tenho controle eu me aproprio e resolvo. Ao mesmo tempo que você passa a agradecer pelo que você tem, você alivia, reduz a ansiedade, reduz o estresse, todos os neurônios, neurotransmissores que trazem, que despertam o estresse, aquele modo alerta, ele se acalma e você passa a liberar um pouco pela gratidão o que chama de serotonina no cérebro, que é um hormônio de satisfação, responsável pela felicidade, a sensação de felicidade. Então, quando você agradece, você traz para o seu corpo físico, que se transporta para as emoções e para a parte psicológica, a felicidade. E quando você é feliz, você é mais generoso. Você quer compartilhar. Pode ver, quando a gente está feliz, a gente abre, né, o corpo, a gente quer abraçar, porque a gente quer envolver pessoas. Num tempo como que a gente está vivendo, se a gente fica no modo sobrevivência, ansiando por um futuro, ansiosos por um futuro que a gente não tem nenhum controle, ao mesmo tempo lamentando e reclamando uma situação atual, a gente passa a focar só em si mesmo e tudo fica mais negativo. Do outro lado, se você entende que Deus está no controle, passa a ser grato por aquilo que você tem, libera a sensação de felicidade no seu cérebro e passa a ser generoso e cuidar das pessoas. Que mundo será que fica melhor? O mundo do medo, da ansiedade ou o mundo da gratidão e da felicidade em Deus, né? Nessa confiança em Deus. Muito bom, Sara. Estou até abrir aqui. A gente hoje está falando sobre o capítulo 1, né? E indo um pouquinho lá para o último capítulo de Colossenses. Mas, como você falou, Colossenses traz para a gente muitas lições importantes sobre gratidão. E no capítulo 3, o verso 2, o apóstolo Paulo fala assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Tá? O que ele está querendo dizer aqui, né? Se a gente for ler os outros versículos, né? Pois vocês já morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, não é que eu vou olhar para... não vou pensar nas coisas que eu tenho que fazer, no que está acontecendo, não é isso, né? Mas é onde você foca, né? É isso que você está falando, do pensamento mesmo. Ele está falando, pense nas coisas do alto. Por que ele está falando isso? Porque se você ficar só pensando nesses problemas, nas coisas que você provavelmente não consegue resolver, como você disse, você só vai encher a sua mente dessas coisas e não vai conseguir ser agradecido, né? Então ele vai olhando e fala assim, tá, o que eu tenho que pensar as coisas do alto? É o que vocês estão colocando aqui, é a minha família, que está bem, graças a Deus, é a saúde, porque isso também é coisas do alto. Sim. A gente às vezes acha que é coisa da terra, não são coisas do alto, né? Elas estão dizendo sobre o nosso entendimento a respeito de Cristo, o nosso entendimento a respeito da salvação, né? Porque nós não pensamos na salvação aqui, hoje só na eternidade. A gente pensa que a salvação está atuando aqui, hoje, nesse momento em que a gente está aqui conversando. Aliás, eu estou conversando aqui com a Sara exatamente por isso, porque a salvação chegou a nós. Né? É a resposta, né, Li? É a resposta. Então, quando você para e essa questão que você está falando do pensamento é muito interessante, porque às vezes a gente passa o dia inteiro alimentando a nossa mente de coisas que não vão nos levar a ser gratos. Tá vendo como a gente precisa escolher?
né? O que pensar. Então, se eu estou com aquele pensamento ali, nossa, pensamento de tudo que é ruim que está acontecendo, e eu vou alimentando a minha mente disso, como é que eu vou conseguir ser grato? Como? Né? Então, o que tem que estar no meu pensamento? As coisas do alto. E o que são as coisas do alto? Tudo que é o bem de Deus para nós. Né? Então, canta um louvor, lê um livro gostoso, faz conversas interessantes com as pessoas, enche a sua mente de coisas pelas quais você vai falar: Deus, eu te agradeço. Né? Não sei se eu avancei muito aqui, né, na nossa Não, é porque conversa. ela tá falando, tá dando spoiler de um dos princípios que vão vir lá na frente, mas tá ótimo. Pessoal, então, é isso mesmo, porque as coisas são muito interligadas, né, gente? O que a gente alimenta a nossa mente vem para o nosso coração e acaba vindo para as nossas mãos, a forma como a gente lida com a vida. Não tem jeito. A gente é fruto, a gente expressa aquilo que está dentro da gente. E por isso, voltando à gratidão e à validação das pessoas, né? Então, a gratidão é um movimento meu de reconhecimento ativo a Deus e às pessoas pelo que elas têm feito. E você também pode ser um agente, aquela pessoa que vai plantar sementes no coração do outro quando você valida e reconhece verbalmente, ativamente, o que a pessoa tem feito. Então, você começa a plantar sementes para que também brote do coração dela, entre na mente dela, boas palavras. Palavras de vida, palavras de paz, coisas que vão alimentar o espírito para que possa germinar a gratidão dela também. E outras coisas boas, né? Não só a gratidão, mas todas as coisas de vida que vão nos ajudar nesse tempo. Isso vai ser crucial. Lia, a gente está nos minutos finais aqui, que a gente tem 1 hora no Insta, né? Eu queria deixar algumas palavras e coisas que você fala assim, não posso deixar de falar sobre isso, e também dicas práticas que você queira deixar para o pessoal aí. Bom, acho que a primeira coisa, assim, que eu acho que é muito bom a gente frisar, que eu já falei também, né, já comentei, é que quando nós temos um coração grato, nós estamos reconhecendo a Deus. Nós estamos reconhecendo que Deus faz, né, o que Ele já fez por nós e o que Ele está fazendo e o que Ele irá fazer, né? Então, isso tem tudo a ver com a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual também, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, eu estava aqui pensando, né, no que a Sara estava dizendo, como Deus é perfeito, né? Quer dizer, o meu próprio corpo responde àquilo que Deus fez, né, por mim. Quer dizer, a partir do momento que eu sou grato, até o meu corpo responde, né? Até hormônios, né? Eu libero, né? Hormônios que me fazem sentir bem. Gente, é tudo isso que Deus quer, né? Que a gente viva, né? Deus não quer que a gente viva uma vida de tristeza. Não é isso. Pelo contrário, Ele tem essa alegria para nós, né? E olha só que interessante, né? Ele nos diz como fazer, né? Então, seja grato. E reforçar essa questão do pensamento mesmo, né? Enquanto a gente estiver com o nosso pensamento em coisas que não nos trazem alegria, nós não vamos conseguir ser gratos. Então, vamos escolher, né? Escolher o que entra na nossa mente, o que entra no nosso coração. E se de repente eu perceber, falar, opa, eu estou passando muito tempo aqui pensando numa coisa que não vai trazer solução, edificação, nada. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha chave. E aí, para mudar, eu tenho atitudes. Quais são as atitudes? Tá, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ouvir no louvor, eu vou ter uma conversa gostosa com alguém, né? Como os nossos parceiros aí que a gente está falando. A gente vai receber o amor das pessoas que estão conosco na nossa casa, dos nossos familiares. Tem tantas coisas que Deus nos deu, né? Para que a gente alimente a nossa mente e fale, Senhor, eu sou grato por isso. Então, gratidão é um exercício. Acho que é isso. E precisa ser praticado. Como um exercício, você não começa fácil, né? Como academia mesmo. Você, o primeiro começo dói, não é natural. Você tem que forçar a mente para vir ali e perceber. Excelente. Bom, eu queria deixar também para vocês algumas... Ah, Alice, tinha um livro para indicar, né? Ah, sim.
Bom, Já gente, falo tem assim, esse assim livro também. aqui, ele se chama Contentamento, da editora Trintas. É um livro fininho aqui, duas sentadas, uma no máximo, né? Acho que no máximo 2 sentadas você lê, tá? Esse livro ele foi extremamente importante para mim no momento em que eu sentia que, nossa, como eu estava reclamona, meu Deus do céu, eu já acordava de manhã já reclamando, eu acordava já vendo alguma coisa ruim que estava acontecendo, né? E aí eu tive um período de insônia na minha vida, e esse era o livro que me acompanhava de madrugada, né? E ele foi muito transformador nessa questão de entender a gratidão. Então, eu indico para vocês, é uma leitura muito gostosa e, ao mesmo tempo, tem uma profundidade, né, nessa questão. É muito bom. Deixa aí a dica Isso, para vocês. legal. Bom, as minhas dicas aqui finais são, às vezes a gente pensa em gratidão e pensa até aquele texto, né? Por tudo dai graças, todas as coisas agradecer. E às vezes a gente fica se sentindo forçado a agradecer pelas coisas ruins. Existem coisas ruins no mundo, existe. A pandemia é um terror. Aí fala, vou agradecer pela pandemia. Não é bem essa a ideia. A ideia é, dentro desse cenário que você está vivendo, seja sincero com aquilo que você realmente tem de positivo. Então, a pandemia é um terror, tá tudo horrível, tá? Graças a Deus que eu tenho um lar para estar todos os dias. Aí, esses motivos que vocês mesmos colocaram, o alimento na mesa, a recuperação dos queridos, Deus está suprindo de alguma forma miraculosa, restaurando nossas células, os nossos corpos, desenvolvendo pela sabedoria que Ele nos dá para humanos, medicamentos, vacinas, enfim. Agradecer pelo que é real, tá? Não minta pelo que você não é grato, porque aí não é gratidão, é mentira. E mentira é pecado. Então, realmente voltar o olhar para a sinceridade daquilo que realmente você é grato. Outra coisa, seja específico, isso facilita. Eu sou grato, estou olhando aqui na minha sala, não estou sabendo pelo que eu sou grata, então não sei específico. Sou grato pelo meu sofá que eu posso deitar. Eu sou grato pela minha mesa em que eu posso alimentar. Se você olhar à sua volta, fica mais fácil virar essa chavinha e agradecer. Nossa, mas eu vou agradecer pelo sofá? Sim, você poderia não tê-lo. E ele está aí para você. O sofá que você escolheu de alguma forma. E Deus te deu recursos para pagar. E você deita nele todo dia, à noite, o que for. Agradecer. Gente, isso torna a nossa mente realmente mais elevada, mais leve. E por fim, ore pelas pessoas e fale para elas que você está orando. É muito bom saber que alguém está orando por você. Então é muito bom as pessoas saberem que você está orando por elas. Faça esse exercício também. Já pensou fazer isso? Olha, fica a tarefinha aqui para a gente pensar, né? Para a gente praticar. Assim que a gente acabar, faz uma varredura aí à sua volta e agradeça a Deus. Ore por uma pessoa e avise para ela que você orou. Tenho certeza que vai alimentar muito a sua vida e a vida dessa pessoa. Gente, para encerrar, eu quero só avisar que amanhã não, sexta-feira, a gente tem uma nova conversa aqui do nosso segundo princípio. Eu não sei se a gente fala, se estraga a surpresa, ou se a gente não fala. Estão perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, tanto aqui no Insta, depois a gente vai colocar lá no YouTube, mas por hora fica aqui no Insta, tá bom? A gente vai falar sobre como lidar com as responsabilidades na sexta-feira. Falei. Vai ser às 9 horas aqui no mesmo canal. Convidem as pessoas, os seus amigos, seus familiares. Se você foi abençoado aqui, se você aproveitou, teve dicas, eles também vão ser, tá bom? Despedida, Li. Gente, quero agradecer a todos aí a atenção, né? Foi muito bom estar com vocês. Agradeço a Deus por esse momento. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Li, por topar o desafio. Imagina, obrigada, gente, por você, vocês. Sara. Que bom contar com vocês aqui na caminhada. Contem com a gente também, a gente quer estar juntos, queremos estar juntos, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê na sexta-feira, hein? 9 horas aqui no canal do Ressonário. Até lá. Tchau, tchau.